Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós tivemos lá na CPI, no circo do Renan Calheiros, a oitiva do deputado estadual pelo Amazonas, o Fausto Júnior, que foi presidente da CPI da Saúde lá no estado do Amazonas. Ele foi convocado ali para explicar, sobre o que foi feito lá na CPI e que ele presidiu lá no estado do Amazonas para investigar a questão da saúde lá, no Amazonas. E aí, então, o Omar Aziz, presidente lá da CPI, ele, como ele é do estado do Amazonas, ele quis fazer daquilo um palanque político. E eu não vou nem falar muito do que aconteceu, porque eu vou deixar aqui o vídeo para vocês assistirem, para vocês verem o que é esse Omar Aziz. Esse cara é um gangster. É um gangster. Ele age como um gangster. Até o palavreado dele é palavreado de quadrilheiro. O cara é ridículo. Ele chegou ao ponto de querer forçar o deputado a divulgar o seu endereço, coisa que não tem nada a ver com o propósito de que o deputado estava ali para ser ouvido. Nada a ver. O Omar Aziz, ele entrou em desespero porque o deputado falou algumas verdades na cara do Omar Aziz. Todo mundo sabe que o Omar Aziz, ele foi investigado lá no Amazonas. A esposa dele foi presa, os 3 irmãos dele foram presos por um desvio de mais de 200 milhões de reais da saúde. E hoje, o Omar Aziz é o presidente da CPI da pandemia, que é para investigar os problemas da saúde, né? Era para investigar, inclusive, esses bilhões que o governo federal enviou para os estados e municípios, mas eles nunca quiseram investigar e agora o Supremo, inclusive, proibiu de que os governadores sejam ouvidos na CPI e proibiu também que o dinheiro enviado pelo governo federal seja investigado para onde que foi. Então, lá no Amazonas, foram comprados respiradores numa loja de vinho. O que uma loja de vinho tem a ver com vender respiradores? Mas eu vou deixar o vídeo aí para vocês, assistam até o final, eu sei que é um pouco longo. No final, o senador Marcos Rogério coloca os pingos nos is, nas perguntas que ele faz ali para o depoente. E o deputado Marcos Rogério, como sempre, muito certeiro nas suas perguntas, nas suas colocações. O senador Marcos Rogério coloca, como eu disse, os pingos nos is e coloca ali, restabelece ali as verdades dos fatos. Porque eles queriam a todo custo culpar aqueles óbitos que tiveram no Amazonas, colocar a culpa também no presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro agora é culpado por tudo que acontece no Brasil. E o deputado Fausto Júnior, ele acusou, inclusive, o governo do Omar Aziz. O Omar Aziz foi governador do Amazonas. E ele acusou, então, o governo do Omar Aziz de ter pago umas verbas indenizatórias lá, bilionária, sabe? E de forma irregular. E o Omar Aziz, então, ficou em pânico e tentou, então, fazer uma perseguição ao deputado Fausto Júnior. E falando em quebra de sigilo, ele está usando esse circo, que é a CPI, ele está usando em benefício próprio e está usando para perseguir as pessoas. Alguém tem que parar esse circo do Renan Calheiros, do Omar Aziz e do Randolfo Rodrigues. Alguém tem que parar isso, porque isso já foi longe demais. Eles estão perseguindo as pessoas de bem e eles não aceitam que as pessoas falem dos crimes que eles cometeram, porque o Omar Aziz só não está na cadeia porque tem foro privilegiado. Então assistam aí o vídeo e tirem as suas conclusões. Assistam até o final, eu sei que é um pouco longo, mas assistam até o final e tirem aí as suas conclusões. Tá bom? Nós nos vemos então no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tem uma nova CPI na Assembleia? Estamos colhendo assinatura, deputado Fausto? Tem, senador. O senhor já assinou? Não, porque eu não concordo com o objeto, senador, da CPI. Qual é o objeto? Eu acredito que pandemia de forma vaga. Isso está sendo discutido, como eu falei. Pandemia de forma vaga. Isso. Tá bom. Ok. Eu vou pedir ao senador Marcos Rogério que, pela relação que temos nós dois,
E eu vou fazer algumas perguntas, até porque eu sou lá do Amazonas como o Eduardo, então a gente conhece bem o estado do Amazonas e tem a obrigação de conhecê-lo, né? O senhor é deputado pela primeira vez. Que ano o senhor se elegeu? Ano de 2018, senador. 2018. Nessa época o senhor morava onde? No mesmo local onde eu ainda moro, senador. Qual é a relação disso com o meu depoimento? A minha residência, senador? Deputado, Vossa Excelência me responde as perguntas que eu vou lhe fazer. Depois, no final, Vossa Excelência vai ver a relação que tem com a CPI da saúde no Estado. O senhor vai ter que me responder. Vossa Excelência, por favor. Vossa Excelência não pode estar falando. Só um minutinho, tá? O advogado tem que ficar agora. Eu estou inquirindo aqui uma testemunha. E a testemunha está aqui e fez juramento para falar a verdade. Vossa Excelência, antes de morar na atual residência, o senhor morava onde? Senador, eu morava numa outra residência. Eu estou tentando entender qual é o nexo causal disso. Né? Não é da sua conta o nexo. Eu lhe faço as perguntas e você me responde. Vossa Excelência é testemunha. Aonde Vossa Excelência morava? O senhor morava aonde antes? De morar na atual casa? O senhor quer saber o meu endereço residencial, é isso? Antes de morar na atual casa. Antes de morar no Efigênio Salles, o senhor morava antes. Só estou fazendo uma pergunta tão simples. Quando o senhor quer saber? Eu vou falar. Antes do senhor mudar para a atual residência, o senhor morava aonde, deputado? Senador, quando me elegi deputado estadual, eu moro na mesma residência da minha Não, deputado, eu estou lhe falando, antes de o senhor morar na atual residência, qual era o seu endereço? Seu e da sua família. O senhor morava com a sua família, não morava? Ainda moro, sim. Ainda mora com a sua mãe, não é isso? Sim, com seu pai? Então, onde é que você morava com a sua mãe e com seu pai antes de morar no Efigênio Salles? É isso que eu estou lhe perguntando. Pergunta objetiva, resposta objetiva. Numa residência, assim, no Amazonas, no bairro Parque 10 e tal. O senhor quer saber o endereço completo? Não, eu quero saber. Não, só o conjunto. Eu posso lhe fazer um pedido? Não. Não pode não, senador. Não pode não, deputado. O senhor tem que me responder. O senhor precisa entender que eu sou um relator de uma CPI que indiciou 50 pessoas. O senhor está perguntando o endereço da minha residência. Eu posso ser ameaçado por isso, senador. Não, o senhor não mora mais lá. Mas a casa ainda pertence à minha família, ainda frequenta a casa. Ainda pertence à sua família. Então, o senhor mudou. Eu sei qual era o... Vossa Excelência quer me atacar, sei. Não quero lhe atacar, deputado. Eu quero mostrar para o Amazonas por que o senhor não indiciou o governador. É isso que eu quero fazer aqui, deputado. E é isso que eu vou provar na CPI, para acabar com a brincadeira de fazer de conta que faz uma CPI e não indicia o governador. Senador, quem é o senhor para falar de dona Eu sou senador e Vossa Excelência é testemunha aqui. Você é acusado de receber 500 Presidente, por uma questão de ordem, eu preciso que o depoente respeite o senador, que respeite a casa. O senador não me trata com respeito também, senador. Você só me responde. Não, ele está provocando, que ele quer que a gente tome uma atitude para ele se vitimizar. Não farei isso. Não faça isso. Vossa Excelência é testemunha, por favor. Testemunha. Eu quero testemunhar. Não, mas o senhor responde as perguntas. Qual é a minha residência? Não, eu não quero. Só fazendo uma pergunta, o senhor responde. Qual é a relação disso com o relatório, senador? Tá bom. Vossa Excelência não quer responder onde o senhor morava. O senhor morava no Parque da Laranjeira, num condomínio. Não é verdade. Não é verdade. Não, eu estou perguntando. Não é verdade, eu não vou falar onde eu morava, senador. Eu fui relator de uma CPI que indiciou 50 pessoas. Eu sei, deputado. Parabéns. Eu não sei quem mandou. Parabéns, deputado. Eu acho que o senhor fez um bom trabalho. Que é isso, senador? Eu acho que o senhor fez um ótimo trabalho. Né? O senhor morava no residencial Royal Village. Não é verdade, senador. Tá? Não é verdade. O senhor morava lá, nesse condomínio, e agora mora no Efigênio Salles. Onde eu moro também. Não é verdade, senador. O senhor não mora no Efigênio Salles? Não, no Royal Village, eu não sei nem onde fica esse condomínio. Tá bom, então tá bom. O senhor não sabe onde fica, tá bom. Não quer responder uma pergunta simples. Mas eu não sei. Porque as perguntas é para mostrar ao Amazonas por que ele não indiciou o governador. Aí vocês vão ver o que é um escândalo. Porque essa CPI aqui vai quebrar o sigilo dessas empresas que eu vou citar aqui, o sigilo do operador, o modus operandi de uma membra do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, para saber por que ele não quebrou. E a evolução fantástica
de imóveis em condomínio residencial de altíssimo custo, para quem morava num lugar simples há pouco tempo atrás. Se Vossa Excelência não quiser me responder, Vossa Excelência será investigado pela CPI. Não tem problema, senador. Vai ser investigado. Só agora, Vossa Excelência vai me responder as perguntas. O senhor conhece o Neto Lins? Sim ou não? Eu não conheço, senador. Você não sabe quem é Neto Lins? Esse nome eu não conheço. Tá bom. O senhor conhece o advogado André Luiz Guedes da Silva? Conheço, senador. Não fica respondendo por ele, minha querida. Por favor, a senhora está fazendo assim, não faça isso, amiga. Não, ela lá. Não precisa de ajuda, ele é inteligente. É um rapaz inteligente, ele sabe responder. Essas empresas que eu vou citar a vocês receberam em apenas 2 anos mais de 500 milhões. Mais de 500 milhões. A empresa Techway, a empresa TCD Transportes, a empresa Matrix, a empresa PH Rodrigues, a empresa DR7, a empresa LBC, a empresa GA, a empresa AG, a empresa BRB, a empresa CC Batista, a empresa Pódio, a empresa Live Saúde e a empresa Nova Renascer. Empresas essas que trabalham na área da saúde, construção e também manutenção e empresas de aluguel de carros. Vossa Excelência conhece alguma dessas empresas que eu citei? Sim ou não? Senador, não. Não conhece. Não conhece. O advogado André Luiz Guedes da Silva, Vossa Excelência disse que conhecia. Eu conheço, mas não tenho relação profissional com ele. Tudo bem. Vossa Excelência não tem relação. Disse também aqui que ele nunca foi à Assembleia Legislativa. No meu gabinete, com o meu conhecimento, não. Então eu vou pedir à Assembleia que encaminhe para essa CPI as filmagens da entrada das pessoas e também as filmagens da entrada desse advogado no Tribunal de Contas do Estado e também a entrada, a procura da presidente do Fundo de Saúde do Estado do Amazonas, que ele vai diretamente ao fundo para pedir pagamento para essas empresas, algumas empresas dessas. Então, eu vou pedir também a entrada dele na Secretaria de Saúde. Senador Eduardo Braga? Eu queria fazer um comentário, senador, porque a afirmação que Vossa Excelência traz é gravíssima. Gravíssima. É gravíssima, ao ponto de, na minha opinião, se essas empresas são objeto de corrupção no estado do Amazonas, e que seja na área da pandemia, porque é onde está o limite da competência desta comissão. Não, mas, senador, a corrupção faz com que o relator não indicie o governador. Senador. É isso que eu estou lhe afirmando. Vossa Excelência é aliado do governador, quer me acusar disso, Você senador. só me coloca aí uma coisa. Veja só, senador Eduardo Braga. Vossa Excelência me calunia. Eu não estou lhe caluniando, eu estou lhe investigando. Só um minutinho. Essa testemunha, ele vai ficar nervoso, não é agora não. Agora mostra aí 2 construções no condomínio Efigênio Salles, que cada terreno custa 2 milhões. Esses 2 terrenos aí, na rua Careiro Castanho, o senhor conhece essas 2 residências que estão em construção? Não conheço, senador. O senhor não conhece? Não conheço. Não conhece. O senhor não sabe de quem essas 2 construções aí? Não conheço, senador. Vossa Excelência mora nesse condomínio hoje, correto? Sim, eu não sou síndico. E essas 2 construções o senhor não conhece? Não conheço. Senador. O senhor está sob juramento. Estou. Tá ok. Que fique registrado que ele não conhece, ok? Vossa Excelência tem ido sistematicamente a São Paulo? Senador, não vou falar daqui da minha vida pessoal, vim para testemunhar sobre um relatório. Mas senador, tem a ver com... Vossa Excelência está tentando... Tem a ver da causa do governador não ter sido indiciado por Vossa Excelência. Senador, esse é um pré-julgamento. Aí me perdoe, Omar. Peraí, presidente. Senador, mais uma vez. Não, aí você está extrapolando. Pré-julgando, senador. Veja bem, a Assembleia Legislativa do meu Estado... A Assembleia Legislativa do meu Estado é uma coisa. Agora, você querer que um deputado
seja responsável pelo que a Assembleia não está fazendo? Não, senador, eu perguntei a ele há pouco se ele tinha assinado a nova CPI. Ele disse que não, porque sabe o que é vaga. O que eu lamento. Ele é vaga, né? O que eu lamento. Eu teria assinado. Agora, mas eu me comprometi a propor... Sabe, nós aprovamos aqui, nós perguntamos ao deputado umas inúmeras vezes por que ele não indiciou o governador. Ele tem uma justificativa e a minha justificativa e meu conhecimento é outro. Então, eu não farei mais nenhuma pergunta ao deputado, eu me quedo aqui, farei o que tem que fazer para investigar, irei quebrar o sigilo. E a minha sugestão é que aquelas empresas citadas, nós possamos tomar providências para a gente poder... todas elas serão pedidas informações do governo do Estado, quebrarei o sigilo fiscal e bancário dessas empresas, quebrarei o sigilo fiscal e bancário do advogado e também irei pegar as autorizações das construções num condomínio de luxo, que tem valores estratosféricos, que Vossa Excelência diz que não conhece. Não, eu acredito em você, você não precisa responder. Você disse que não, tá bom. Estou calado. Ok? E aí sim, senador Marco Rogério, e agradeço Vossa Excelência ter me passado, porque, veja bem, é estranho para todos nós no Amazonas, e aí eu não vou colocar os 24 deputados no mesmo patamar, porque quem sou eu para julgar alguém? Eu não julgo ninguém. Eu estou fazendo aqui ilações o porquê não ter entrado na CPI o nome do governador Wilson Lima. Cabe a mim, cabe à Procuradoria-Geral da República, que será encaminhada à Procuradoria-Geral da República, para que uma conselheira do Tribunal de Contas seja investigada pela PGR, seja investigada porque foi, depois de presidente do Tribunal de Contas, foi relatora da saúde. E não achou nada disso que foi feito no relatório. Senador... Só um minutinho, senador. Deputado, Vossa Excelência não quis falar. Eu não estou falando em nomes aqui, porque Vossa Excelência... Em nomes? Eu estou afirmando que nós iremos encaminhar a PGR, pedir ao Tribunal de Contas as viagens e os relatórios das viagens da conselheira, para que a gente possa, aqui na CPI, e possa mostrar ao Estado do Amazonas, senador Eduardo Braga, como é que está. Por isso é que está desse jeito. Em relação a mim, senadores, em relação a mim, qualquer coisa que assacam contra mim, eu tenho o direito de me defender, e estou me defendendo, e ando de cabeça erguida em qualquer lugar que eu vou. Mas sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que não me escondo, não é desse tipo, de jogar aqui os números aleatórios como se tivesse corrupção. Eu estou falando em corrupção, eu estou falando em advocacia administrativa, eu estou falando em benefícios. Por isso, senhores senadores e senhoras senadoras e o povo do Amazonas, por isso é que o governador não foi indiciado. É essa a questão, e agora eu vou passar, senador Marco Rogério, a Vossa Excelência, até porque o senador Eduardo Braga não quis que eu continuasse, tem razão, vou fazer as coisas que têm que ser feitas. Só estou comunicando que todas as pessoas que eu citei aqui serão quebrados o sigilo fiscal e bancário dessas pessoas, para que a gente chegue verdadeiramente nas pessoas que foram se beneficiaram e tiveram, nos últimos anos, um padrão de vida aumentado 1 milhão de vezes à custa do dinheiro do povo do Amazonas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a primeira coisa que quero dizer é que estou ouvindo desde cedo a incisividade dos colegas senadores quanto às apurações feitas pela Assembleia Legislativa do Amazonas, inclusive quanto à compra de respiradores em uma loja de vinho. Corretíssima a preocupação desta CPI, porque se trata de investigar a aplicação de recursos federais, independentemente de que estado seja, inclusive o estado do Amazonas.
Mas quero rememorar aqui que não houve a mesma incisividade para investigar o escândalo envolvendo o consórcio Nordeste. No Amazonas, comprou-se de uma empresa que vendia vinho. No Nordeste, comprou-se respiradores de UTI de uma empresa, provavelmente de fachada, vendedora de óleos medicinais feitos, senador Girão, à base de maconha. Pagou-se quase 50 milhões de reais e não se recebeu um respirador sequer. Nenhum. Porque os mesmos senadores não querem investigar o escândalo do consórcio do Nordeste. O grupo de senadores que controla as decisões da CPI aqui, da pandemia, especialmente a partir das decisões que tomam em seu gabinete paralelo, defende o aprofundamento das investigações sobre a compra de vacinas, porque vacinas podem significar a vida ou a morte de milhares de brasileiros. Eu também defendo toda a investigação relativa aos processos de compra de vacinas. Toda e qualquer vacina, sem exceção. Mas a falta de respiradores comprados, caro Eduardo Braga, e pagos pelo consórcio Nordeste, não pode significar também a vida ou a morte de muitos brasileiros nordestinos? A falta de leitos de UTIs, pelo desvio de recursos, também não causou a morte de muitos brasileiros? E os recursos desviados na construção de hospitais de campanha, que foram instalados com estrutura precária, não conseguiram atender adequadamente e depois ainda foram fechados prematuramente? E os milhões que não chegaram ao povo brasileiro através de medicamentos e ficaram perdidos nos caminhos da corrupção? Eles também não poderiam ter ajudado a salvar a vida de muitos brasileiros? Será que os desmandos relacionados à compra de testes da Covid-19, que não foram feitos, também não poderiam ter contribuído para diagnósticos mais precisos? E o salvamento de vida de brasileiros? A Polícia Federal fez mais de 50 operações envolvendo mais de 18 estados da federação. Além disso, não se sabe quantos municípios podem estar envolvidos em esquemas de corrupção para desviar dinheiro da pandemia. Mesmo assim, essa CPI insiste em uma investigação seletiva. Negam e obstruem toda a tentativa de investigação, como fizeram orquestradamente, quando tentamos convocar o ex-secretário do consórcio Nordeste, Carlos Gabas, o motoqueiro de Dilma. Por que será que Carlos Gabas não foi convocado a esta CPI? Carlos Eduardo Gabas é filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi ministro nos governos Lula e Dilma, mas por que a CPI não quer investigar o escândalo do consórcio Nordeste? O consórcio Nordeste tem como membros, senador Eduardo Braga, Renan Calheiros Filho, governador do Alagoas, Rui Costa, governador da Bahia, Camilo Santana, governador do Ceará, Flávio Dino, governador do Maranhão, João Azevedo, governador do Pernambuco, Wellington Dias, governador do Piauí, Maria de Fátima Bezerra, governador do Rio Grande do Norte, Belivaldo Chagas, governador do Sergipe. Mas, por que mesmo a CPI não quer investigar o consórcio Nordeste? Vamos investigar tudo. Tudo. Não podemos ser seletivos. Porque eu estou vendo aqui a disposição de todos no caso do Amazonas. E eu fui um dos primeiros que cobrei isso aqui. E o presidente da CPI, no caso do Amazonas, nunca fugiu à investigação. Pautou o que tinha que pautar.
Mas em relação Só ao caso senador Marco Rogério, do Nordeste. eu pautei tudo sobre o estado do Amazonas para ninguém dizer que eu estou protegendo a OAB no estado do Amazonas, como espalharam lá no Amazonas, de uma forma maldosa, e talvez ninguém fizesse essas perguntas que eu estou fazendo agora se tivesse alguma relação com a OAB. Conheço o governador, como todo mundo conhece o estado do Amazonas. E minha obrigação como senador é tentar ajudar o estado do Amazonas. Mas não é proteger ninguém, não. E eu demonstrei isso aqui que Vossa Excelência pautou. O João Paulo, que eu disse, Vossa Excelência, o senhor pautou o João Paulo desmentiu. Numa entrevista ali, comuniquei isso. Se o senhor quiser trazer, fique à vontade. Pautou o Périx, aliás, pautou o secretário de Saúde, pautamos primeiro o governador do estado. Foi. E, infelizmente, eu recorri da decisão, e recorri também da decisão dos outros governadores, viu, senador Marco Rogério? Não só do governador do Amazonas, Perfeito. não. Através da Advocacia Geral do Senado, eu ordenei que recorresse. Foi recorrido. O senhor pautou o ex-secretário Marcelo Campelo, já esteve aqui. Pautou o senador, o deputado Fausto Gins está aqui. E pautou o deputado Pélix, que também virá no momento oportuno. Agradeço Vossa Excelência, e é verdade. Agora, a investigação é seletiva. No caso do Amazonas, eu ouvi aqui senadores que votaram contra a convocação do senhor Carlos Gabas, sendo incisivo com Vossa Excelência em relação ao relatório que apresentou, com o qual parcialmente discordo. Embora era outra circunstância, era outro momento. O ápice da crise veio depois. Mas eu queria fazer aqui breves indagações a Vossa Excelência. Vossa Excelência disse que a CPI impulsionou as operações da Polícia Federal, as denúncias do Ministério Público Federal, investigações que estão em curso. Após esses fatos, houve um pedido de impeachment. Qual o seu posicionamento em relação ao impeachment do governador? Eu fui candidato a relator do processo de impeachment e naquele momento, após a derrota da minha chapa, que seria uma chapa isenta, seria uma chapa formada por deputados independentes, naquele momento, quando a base do governo assumiu a condução do processo de impeachment, eu encaminhei 4 requerimentos pedindo diligências sobre a questão dos crimes inerentes aos crimes de responsabilidade praticados ou não pelo governador, e esses requerimentos foram sequer apreciados. Nós vimos também que o autor do impeachment foi sequer ouvido e eu, como forma de protesto, me recusei a votar, me abstive da votação. Houve pagamentos indenizatórios em todos os governos e essa não é uma prática absolutamente ilegal, ela é excepcional, mas não pode ser rotulada como uma prática ilegal porque está prevista na lei. Nós nos assustamos quando vimos que esse tipo de processo era muito comum na saúde do Amazonas. E percebi, depois de fiscalizar, de olhar para os autos, que acontece em praticamente todas as secretarias. Considerando o volume dos processos de indenização, e repito, que lá me parece uma prática recorrente, comum, lá não é exceção, qual foi seu julgamento sobre essa prática no estado do Amazonas? Que ela precisa ser interrompida, foi uma das recomendações da CPI, uma vez que, como Vossa Excelência acabou de citar, essa é uma prática e excepcionalidade, tem que ser uma exceção, praticada somente em casos em que há perigo da descontinuidade de um serviço essencial. Mas o que aconteceu é que essa virou uma via de regra para serviços absolutamente, como foi explicado aqui no Hospital de Campanha da Newtonins, todos os serviços que seriam prestados naquele hospital, que poderiam ser objeto de dispensa de licitação, considerando a urgência do tema, não, mas foi através de processo indenizatório sem o atesto se o serviço era ou não executado, enfim. Então, virou uma via de regra. É possível que isso tenha sido objeto, mecanismo para desvio de dinheiro, para a prática de corrupção? Eu não tenho dúvida. Inclusive, em um dos casos abordados pela CPI da Saúde do Amazonas, como o da Norte Serviços Médicos, que iria fornecer os serviços de lavanderia no Hospital de Campanha da Newtonins. Essa empresa alegou que lavou 40 toneladas de Pagaram roupa. por indenização a lavanderia?
iriam pagar, foi impedido o pagamento. Ela alegou que ela lavou todos os leitos, sendo que havia apenas 4 pacientes internados no hospital. Ou seja, durante a visita que nós fizemos no hospital de campanha, nós observamos que não havia balança para a averiguação do peso, uma vez que ela alegava o seu pagamento por peso, né, por tonelada lavada de roupa. Mandamos uma equipe da CPI visitar a sede da empresa. A sede dessa empresa era uma oficina mecânica. Meu pai do céu. Era uma oficina mecânica. Esse é o Brasil. Então, ali Esse é o Brasil. Nós identificamos um superfaturamento de até 10.000%, senador. É caso de polícia mesmo. Inclusive foi indiciado, o Ministério Público do Estado denunciou os envolvidos na empresa e teve o encaminhamento necessário. O que me admira é o governador não ter sido afastado ainda, depois de todas essas denúncias e essas evidências. Aí não se trata de uma mera suspeita, uma mera suposição. Se trata de algo absolutamente concreto. No ápice da crise do Amazonas, houve apoio do governo federal e estado do Amazonas e acrescento, não fosse esse apoio, como seria o enfrentamento da crise? Qual o tamanho do caos no estado do Amazonas não fosse a intervenção do governo federal? Principalmente eu quero aqui ressaltar a boa condução dos senadores Eduardo Braga, do senador Omar Aziz e do senador Plínio Valério na destinação de emendas, sobretudo para o interior. Nós vimos a diferença que esse recurso federal fez nas regiões mais longínquas. O estado do Amazonas é um estado de proporções continentais. A população do interior, nós não temos estradas, as nossas estradas são os rios, então tem municípios aí que você precisa pegar 10 dias de barco para chegar de Manaus até o município. Então, esse recurso federal, principalmente no interior, foi muito importante. Em Manaus, onde concentra praticamente toda a média e alta complexidade do estado do Amazonas, uma vez que o interior do estado não tem nenhum leito de UTI, nós vimos que também teve um apoio necessário. Teve aproximadamente entre 2019 e 2020, 2 bilhões de reais de recursos federais que certamente fariam muita diferença se fossem bem empregados na saúde pública. Além do suporte aéreo com relação ao encaminhamento do oxigênio. Então, houve esse suporte aéreo, prefiro me restringir ao relatório, porque o relatório não... Que é anterior. É anterior a essa questão do oxigênio, mas houve. Ok. Qual a relação do sistema de saúde da capital com o governo do estado do Amazonas? Me parece que esse é um ponto sensível também do problema de saúde do estado. Praticamente toda a estrutura do governo do estado está concentrada na capital. A média e alta complexidade, as principais unidades de saúde, todas são geridas pelo governo do estado. No interior, houve uma municipalização da saúde, o que tem sido uma prática que tem prejudicado os municípios que não têm uma renda considerável e tem que arcar com algo que não é da sua competência, que no caso é a média e a alta complexidade. A competência dos municípios é a saúde básica, mas arca-se com tudo. Então, toda a saúde de média e alta complexidade está concentrada na cidade de Manaus. Nós temos muitas dificuldades, senador, em decorrência do nosso isolamento logístico. Nós só temos uma estrada que ligaria o Amazonas ao restante do Brasil, que é a BR-319. Essa estrada, lamentavelmente, não foi recuperada. A estrada já existe, mas por questões ambientais, ela não existe. Isso fez muita diferença em todos os momentos de dificuldade, tanto na primeira onda como na segunda onda, porque o transporte até o Amazonas se dá somente por via aérea ou por via de balsas, por via de embarcações, o que limita muito a logística do nosso estado. Em relação a essa questão da compra dos respiradores, deputado relator, assim, como é que o Estado, como é que o governo do Estado explica a compra desses respiradores de uma empresa não especializada e tendo no certame licitatório a participação, a presença, inclusive, da empresa titular participando desse certame licitatório? Eu vou lhe explicar de forma resumida como funcionou essa questão. Foi um processo indenizatório também, não foi licitação. Meu Deus do céu. As compras dos respiradores foi feita através de uma empresa que foi totalmente direcionada, que foi a empresa Sonoar, que detinha já esses respiradores. Essa empresa, ela pertencia ao esposo da então secretária de Comunicação. Para que não houvesse, para de uma forma de blindar essa empresa, a Sonoar vendeu para a loja de vinhos, que é a empresa FJAP,
e o Estado fez um processo indenizatório para comprar da FJAP. Para o senhor ter uma ideia, nós identificamos na nota fiscal que esses 28 respiradores foram comprados por cerca de R$1 milhão. A Sonoar vendeu para a loja de vinhos por R$2,5 milhões e a loja de vinho vendeu para o Estado por R$3 milhões. Meu Deus do céu, presidente. Sendo que essa compra, a FJAP comprou da Sonoar 3 horas da tarde e vendeu para o governo do Estado às 17 horas. Aproximadamente. Mas olha... pouco mais de 2 horas depois. Olha, presidente... Quem entregou os respiradores para o Estado foi a Sonoar, não foi nem a FJAP. Olha, Brasil, o que nós estamos vendo aqui no âmbito da CPI hoje, as revelações... E eu lhe agradeço, senador, por permitir com que eu fale no relatório, porque até o momento eu estou sendo meramente atacado. Atacado porque esse foi um relatório... Eu queria lembrar a testemunha de que ela aqui está cumprindo o papel de testemunha. Então, o senhor deve responder as perguntas do relator. Mas está respondendo, presidente. Ele está respondendo. É justamente isso que eu ele queria está falar. respondendo. O seu tempo já tem 2 minutos que eu já Só estou... acrescenta meu tempo. Porque já acrescentei. O presidente Omar... Já acrescentei 2 minutos. Acrescente, por favor. E o senhor vai ter mais 2 minutos para Obrigado. concluir. É o suficiente, presidente. O senhor me permite a palavra? Por favor. Senador? Então, eu lhe agradeço de poder esclarecer, porque o objetivo de eu estar aqui presente é de esclarecer sobre o relatório. Estou sendo vilmente atacado aqui por pessoas que não têm... O Amazonas está me assistindo e sabe quem está do lado certo da história. Eu não tenho problema nenhum de ser investigado. Minha mãe é uma pessoa honrada, uma pessoa servidora pública de carreira, entrou na vaga de conselheiro através da auditoria do Tribunal de Contas, foi aprovado em concurso público, não tem nenhuma mácula. Todo o patrimônio da minha família... Por que o senador sabe? Porque está tudo declarado em imposto de renda. Nós não temos o que esconder. Pode investigar, pode quebrar o sigilo da empresa que for. Nós não temos o que temer. Eu não estaria aqui se eu tivesse. Eu não teria indiciado 50 pessoas se eu tivesse qualquer tipo de rabo preso, inclusive secretários do governo do Estado. Só para lembrar... Fico revoltado, me perdoe o desabafo. Eu entendo o desabafo de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência não está aqui na condição de investigado, está na condição de testemunha dos fatos que ocorreram à luz do relatório que Vossa Excelência apresentou na Assembleia Legislativa. Eu concluo, senhor presidente, dizendo que, depois do que ouvimos hoje por parte do deputado Fausto Vieira dos Santos Júnior, que foi o relator dessa CPI, vejo que a presença do presidente da CPI, que eu também convoquei, junto com o mesmo requerimento, delegado Péricles, por ser delegado de polícia e que conduziu, portanto, as investigações, fez a maior parte das inquirições aos depoentes e juntou documentos para se chegar à conclusão do relatório, penso que ele pode trazer ainda mais esclarecimentos, porque o deputado Fausto já começou a mostrar ali a ponta do novelo. E olha, é lamentável que o Supremo Tribunal Federal esteja tomando uma decisão que coloca peia nesta CPI quanto à competência investigativa com relação aos estados. Veja do que essa CPI está sendo impedida de fazer. Olha as revelações que foram feitas pelo deputado aqui. Com relação ao governo federal, queremos que investigue tudo e não há por parte desse parlamentar ou da base qualquer blindagem com relação à investigação. Mas não pode ser uma investigação seletiva, parcial. Há indícios graves de roubalheira nos estados da federação. O consórcio Nordeste é um caso, mas não é o único. Jorginho está aqui. Santa Catarina tem um caso grave também. Outros estados na mesma direção. Conclua, senador. Então eu concluo, senhor presidente, Já dizendo... foram 4 minutos de tolerância, tem outros senadores inscritos. Eu peço a Vossa Excelência que colabore. Vou concluir agora. Lamento, mais uma vez, a posição do Supremo. Espero que possam rever essa decisão e fazer com que essa CPI avance nas investigações para esclarecer ao Brasil o que aconteceu com o dinheiro que foi enviado aos estados e municípios. Agradeço, deputado Fausto Vieira Júnior, Muito obrigado, por sua colaboração. Muito obrigado.